Então, vamos ler o número 5 agora. Posso ler, Bernadette? Hein? Posso ler? Hein? Posso ler? Pode, número 5. Quem é que quer ler? Miriam. Chegou, Miriam. Eu fiquei feliz de lhe ver. Já anotei seu nome aqui, que eu lhe vi. Terminou minha aula de Libras agora. Foi, né? Um homem chamado Ananias fez um acordo com sua esposa Safira. Vendeu uma propriedade que possuía, reteve uma parte do dinheiro para si e entregou a outra parte, colocando-a aos pés dos apóstolos. E Pedro lhes perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás tomar posse do seu coração? Por que você está mentindo para o Espírito Santo, conservando uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si sem vendê-lo? E mesmo que o vendesse, você não podia ficar com todo o dinheiro? Então, por que fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu no chão e morreu. E grande temor se apoderou de todos os que estavam ouvindo. Os mais jovens se levantaram, enrolaram o corpo de Ananias no lençol e o levaram para enterrar. Umas 3 horas mais tarde, chegou a esposa de Ananias, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: é verdade que vocês venderam o terreno por este preço? Ela respondeu: sim, foi por esse preço. Então Pedro disse: por que vocês fizeram um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os que foram enterrar seu marido estão chegando. Eles vão levar você também. No mesmo instante, Safira caiu aos pés de Pedro e morreu. Quando os jovens entraram, a encontraram morta e a levaram para enterrar junto do marido. E grande temor se espalhou por toda a igreja e entre todos aqueles que ouviram falar do que havia acontecido. Continua? Pode continuar. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os fiéis se reuniam em grupo no pórtico de Salomão. Os outros não se atreviam a juntar-se a eles, mas os povos os elogiavam muito. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé. Chegaram ao ponto de transportar doentes para as praças sem esteiras e camas, para que Pedro, ao passar, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas tomadas por espíritos maus, e todos eram curados. Pronto, só um pouco. Aí aqui a gente vê no livrinho, né, que ele fala aqui sobre, em Atos 4, 32, de 5, 11, as atitudes de Barnabé, Ananias e Safira. Né? Então, a gente viu aqui o que aconteceu com eles. Né? Ananias enganou, né? Ananias enganou dizendo que tinha vendido um terreno por um preço. Como ele disse assim, você nem precisava entregar as suas propriedades, nem precisava. Mas como você quis dar, você deu. Só que você não precisava ter mentido. Né? Quer dizer, na hora que escondeu, não fez aquilo que era de Deus. Né? Porque separou uma parte para omitir. Dizer, não, eu vou ficar com esse pedaço aqui e dou esse outro. E ficar dizendo a todo mundo que deu tudo. Né? Então, quer dizer, por um
Pouquinho coisa eles perderam, né? Eles perderam aqui. É interessante ele mostrar aqui, né, Bernadette? Uhum. Que ele mostra aqui, ó, Pedro diz a Ananias, né? Porque tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, né? Que Exato. mostra assim, Satanás, a partir do momento que tudo que é errado, que a gente busca, né? É Satanás que toma conta da gente, né? Da nossa vida, nossas atitudes, né? E a partir desse momento a gente não está seguindo essa lei de Deus, né? O que Deus nos propõe, que é a verdade, que é a justiça, né? Exato. É interessante, achei interessante assim. E eu vejo também aí nessa parte a questão do pecado, né? Às vezes a gente mostra uma coisa que não é, e assim, a questão do pecado, por mais que você esconda dos homens, mas Deus está vendo todas as coisas, Com né? certeza. A questão do Né? pecado, é. É exatamente isso. É a pessoa falar uma coisa que não é verdade, não é verdadeiro, né? Então, foi o que aconteceu com eles. Então, vamos passar aqui. Pode continuar? Barnabé aqui, né? Barnabé, ele vendeu o campo e colocou tudo que ele possuía à disposição de todos, né? Porque ele fala Barnabé, Ananias e Safira. Agora vamos ver o restante, né? Então, o sumo sacerdote, com todo o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, ficaram cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e jogá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Vão ao templo e lá continue a anunciar ao povo toda a mensagem da vida. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio, isto é, o conselho das pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Os servos, ao chegarem à prisão, não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão cuidadosamente fechada e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes não sabiam o que pensar e se perguntavam o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que disse para eles: Os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote disse: Nós tínhamos proibido expressamente ensinar em nome de Jesus, e, no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, que vocês mataram, suspendendo-o numa cruz. Mas Deus, com a sua direita, o exaltou, tornando-o chefe supremo e salvador, para dar ao povo a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Enfurecidos por essas palavras, os conselheiros estavam decididos a matar os apóstolos.
Levantou-se então no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, veja bem o que estão para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada mais restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele acabou mal, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-lhes um conselho. Não se preocupem com esses homens e os soltem, porque se o projeto ou a atividade deles é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não conseguirão aniquilá-los. Cuidado para não se meterem contra Deus. Os participantes do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem merecido sofrer insultos por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não paravam de ensinar e anunciar a boa notícia de Jesus Messias. Eita, que povo, né? Aí eu fico imaginando assim, eu gosto muito de ler esse Atos dos Apóstolos, porque eu mergulho mesmo lá naquele povo, e assim, a questão, né, que eles aqui, só atrapalhando a conversa, Bernadette. Não, não está me atrapalhando, não. É isso mesmo, a gente está aqui, estamos juntos, né? Pois é, aí eu fico imaginando assim, né, a sabedoria deles, né, por mais que o povo recriminassem eles, mas eles ficaram felizes, contentes, né, pelo aquele ato. Eles foram açoitados, mas mesmo assim eles estavam felizes. Por quê? Porque foi em nome de Jesus, né? Aí que bonito a gente ver essas primeiras comunidades nascendo. Eles estavam carregando a cruz deles, que era a cruz de como é que se diz? Anunciar Jesus, né? Então, toda pessoa que vai anunciar Jesus, a cruz vem. E hoje, aí eu vejo assim, hoje... Vem, é tanta dificuldade que aparece, tanta coisa. E hoje eu vejo assim, por tão pouco, assim, dentro das comunidades, às vezes acontecem coisas tão pequenas, né, em relação a isso, e as pessoas desistem de seguir o caminho de Jesus, desistem daquela paróquia, desistem daquela igreja, né, muitas vezes desiste da sua igreja, que é a católica, e vai para outras igrejas, né, às vezes por tão pouco, e não se glorifica porque está ali em nome do Senhor, em ser servos, né? É verdade. Né? Então, assim, cada vez que eu leio, eu me lembro do Espírito Santo. Como foi grande, né? Essa descida do Espírito Santo sobre eles, que eles perderam totalmente o medo, né? Eles perderam o medo e cada vez que se reclamava, aí é que eles falavam, né? Então, aí é que eles falavam e diziam e esclarecia mais o que tinha acontecido, né? Então, como se diz, é muito bonito isso aqui. Eles ficaram contentes, não é, por terem merecido sofrer insultos no nome de Jesus. Eu me lembro dos nossos irmãos evangélicos, certo? Que eles falam muito isso, assim, às vezes eles saem, né? E quando eles chegam nas casas, que ele bate na casa, que a pessoa não... Assim, vai, aquela confusão.
e ele fica. Eles, às vezes, eles saem contentes se alguém disse alguma coisa com eles. Porque eles dizem que foi por causa do nome de Jesus que eles receberam aquilo, né? Então, bom, é o seguinte, nós estamos às 20h45, mas eu acho que hoje dá para a gente ir até o 8º, porque se a gente termina, para a gente entrar nos... Dá, eu acho que dá, né? com certeza, é. Vamos terminar. Eu né? queria fazer uma Alguém observação. quer dizer alguma coisa, faça. Porque depois a gente vai voltar. A gente vai voltar aqui a alguns temas, certo? Para frente. Nós vamos voltar. Eu queria fazer uma observação aqui. Diga, que a gente vê aqui, quando eles saíram do recinto, muito contentes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus, né? Olha só a diferença, porque eles estiveram lado a lado de Jesus e Pedro negou Jesus 3 vezes no momento da dor. E como fica assim marcado, fica forte, que realmente Jesus não prometeu o Espírito Santo. Após o Pentecoste, após eles terem recebido o Espírito Santo, eles se encheram de coragem, eles saíram mesmo para fazer o que Jesus mandou e sentiram assim capacitados de enfrentar esse sofrimento por Jesus. É bem interessante que, para mim, fica muito clara que a ação do Espírito Santo capacitando eles para saírem em missão, né? Testemunhar Jesus, levar os seus ensinamentos, né? Fazendo os milagres, fazendo as curas. E aqui, ó, ficou muito lindo isso, assim, se sentir digno de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Isso é muito interessante. Eu acho que isso, para mim, eu acho que para a vida da gente no dia a dia, a gente às vezes passa por problemas, provações. A gente tem que lembrar desses exemplos, né? Isso tem que servir para a nossa vida no dia a dia, que a gente, nós cristãos, vamos passar por provações, por sofrimento, e temos que nos tornar firmes no nome de Jesus. Só uma coisinha, como a Alcerita estava falando, né? É interessante que eles tinham, como até Bernadette falou também, o medo, eles não tinham medo. O interessante é que eles sabiam que eles podiam até morrer, mas o importante deles era exatamente levar o anúncio, o reino de Deus, o crescimento. Eles não... o Espírito Santo, como Bernadette falou, né, a Alcerita comentou, era tão forte neles que era a missão. A missão era forte, independente do que acontecesse com eles não tinham medo, não tinha, era enfrentar tudo pelo reino, né? E é como ela disse, né? A gente enfrenta também várias dificuldades e não é fácil, mas a gente sabe que Deus está conosco, Deus nos fortalece, nos revigora a fé, né? E a gente segue em frente porque Ele está com a gente. Esse Espírito Santo na igreja é belíssimo, né? E Jesus prometeu, né, que a gente nunca ia ficar só. Não é isso? Edneide, vamos ler os 6? Não estou ouvindo, não. Mulher, eu estou morrendo de enxaqueca. Tá. Deixa eu ler da próxima. Então tá certo. Quer ler como é o nome dela? Daniel, vá, Daniel. Muito bem, Daniel. Daniel está aí com vontade de ler. Lê, Daniel. Perseguição produz missão. Novos mistérios. Nesses dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os helenistas começaram a queixar-se contra os hebreus, porque as viúvas deles eram deixadas de lado no atendimento diário. Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós descuidemos da palavra de Deus
para servir às mesas. Procurem entre vocês, irmãos, 7 homens de respeito, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. E nós assim nos ocuparemos com a oração e o serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, os gentios de Antioquia, que se converteram para a religião judaica. Foram apresentados os apóstolos, que rezaram e impuseram as mãos sobre eles, e a palavra do Senhor crescia. O número dos discípulos aumentava bastante em Jerusalém, e grande número de sacerdotes obedeciam à fé. O testemunho de Estevão. Repleto de graça e poder, Estevão realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Apareceram então alguns das sinagogas, chamada dos libertos, junto com os sirineus e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiram fazer a oposição à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: nós o ouvimos blasfemar contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo. Os anciões e os escribas chegaram e prenderam com violência e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Só um pouquinho. Vá. Termine, Daniel. Este homem. Daniel está com a garganta doendo? É que eu estou um pouquinho cansado. Eu já conheço, quando ele está assim, eu já sei que ele está com a voz cansada. Quer terminar? Não, ele quer terminar ou quer deixar? Não, quero descansar um pouquinho. Pronto, obrigada, Daniel. Foi muito bom, viu? Continue. A outra pessoa. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois nós o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram que o rosto dele se parecia com o rosto de um anjo. Pronto. Então, a gente vê aqui, né, como diz aqui, né, a escolha, né, dos diáconos. Primeira vez que aparece, né, os diáconos aqui, né? A escolha dos diáconos, né, para cuidar dessa outra parte, né? Porque os discípulos, né, eles estavam assim no momento de levar a palavra, né? E aí eles não poderiam assim ficar levando a palavra e fazendo. Então eles vieram, né, e foram escolhidos, né, os diáconos para como é que se diz? Rezar, cuidar das viúvas, né? Porque eles disseram que, às vezes, algumas pessoas estavam ficando, né, de lado no atendimento diário, né? Aí foi quando... E aí, depois a gente vê aqui o testemunho de Estevão, né?
que vai terminar aqui no capítulo 7. Vamos, quem quer ler o capítulo 7, para a gente terminar a história de Estevão? Eu posso ler, Bernadette. Leia. Tem mais aí? Discurso de Estevão. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: sai de teu país e de tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse, e depois dele, a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E dei-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão teve um filho, Isaque, e passados 8 dias o circuncidou. E Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhes graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governar do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação e nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José, reconhecido por seus irmãos, e foi descoberta a Faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram transladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro dos filhos de Hermon de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhes à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais uns aos outros? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura, queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhes no deserto, no monte Sinai, um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado com a tal visão, aproximou-se para examinar, e a voz do Senhor lhe falou:
eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés que desprezaram, dizendo: quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, do Mar Vermelho e no deserto, por espaço de 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falará no Monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para nos lá transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegravam diante da obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfão, figuras que vos fizestes para adorá-las. Assim, eu vos deportarei para além da Babilônia. A Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizestes conforme o modelo que tinha visto. Recebendo-a, nossos pais levaram-nos sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais. E ali ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Como procederão os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguirão os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Ao ouvir as palavras, esbravejaram de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, tamparam os ouvidos e todos juntos se atiraram, furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não nos leves em conta este pecado. A estas palavras, expirou. Muito bem. Né?
a gente vê aqui, né? De Estevão, né? O testemunho de Estevão, né? Como ele fala, né? E ele vem mais uma vez, né? Falando, fazendo esse discurso, contando toda a história, né? Ele vai lá para Abraão, Isaac, Jacó, e passa por todo mundo, vem para Moisés, vem para o José do Egito, né? Fala ele, né? Fala nos patriarcas, vem aqui para, né? E conta o que aconteceu, que Moisés viu Deus na sarça ardente. E aqui vem, né? Ele vem trazendo tudo. A data da aliança, né? É. E até que no final ele reclama, né, do povo. Ele diz, homens de cabeça dura, né? Vocês sempre se opõem ao Espírito Santo. Vocês são como foram seus pais. Porque o pessoal, né, quando estava esperando Moisés, né, nunca tiveram tempo de esperar, não tiveram, ficaram assim, sem querer esperar, e aí começaram a fazer novos deuses, né? Bezerro de ouro, foram adorar novos deuses, né? E esquecer o Deus verdadeiro, né? Então, aqui ele fala que os eles são cabeça dura, se opõem ao Espírito Santo, vocês são como foram os nossos pais, a qual dos profetas o pai de vocês não perseguiram. Eles mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos, né? E depois a gente vê aqui, né? A morte e a oração dele. Que Estevão é martirizado, né? Estevão é martirizado. Mas ele cai, né? E ele cai aos pés de Saulo, né? Quem está aí nesse momento é Saulo. Então ele cai aos pés de Saulo ali, de joelho, e ele diz assim, né? Ele diz assim, né? Senhor, recebe o meu espírito, né? E ele perdoa as pessoas que estão apedrejando ele. Então, como se diz, a partir desse momento que Saulo começa a refletir sobre Jesus, né? Ele olha assim e diz, que Deus é esse? Que a pessoa está morrendo, apedrejada e pede perdão, né? Então, vamos ler o capítulo 8, que é o que termina, que fala de Saulo. Vamos ler o 8. Quem quer ler, Cida? Quer, Cida? Né? Hein? Alguém pediu outra pessoa? Fátima, Rolim, está tão caladinha. Quer, Fátima, ler? Posso ler? Pronto, leia. Perseguição e dispersão da comunidade. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de entrar trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entretanto, pelas casas, arrancavam delas homens e mulheres e o entregavam à prisão. Os que se haviam dispersados iam por toda a parte, anunciando a palavra de Deus. Assim, Felipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes o Cristo. A multidão estava atenta ao que Felipe lhe dizia, escutando
unanimemente, desculpa, Unânimes. Na minha Bíblia está outra. E presenciando os prodígios que fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Ora, ali havia um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado Grande. Eles o atendiam porque muito tempo os haviam deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando, estupefado, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os 2 apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Conversão do ministro da rainha da Etiópia. O anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entende o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o extorquia, ele não abriu a sua boca.
Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outro. Começou então Filipe a falar, e principiando essa mensagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode ser. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Pronto. Terminamos aqui, né? Então, aqui a gente viu, né, que depois que Filipe, né, foi morto, Paulo ficou mais rigoroso e saiu feito maluco. Não, Filipe não, Estevão, né? Filipe, Estevão. A gente falou em Filipe agora. Obrigada, Liana. E ele saiu meio maluco, né? E foi, né? Pronto. Depois a gente vê aqui, né? O Simão. Simão, o mago, né? O Simão, ele estava acostumado a fazer as suas mágicas, suas coisas, né? E quando ele vê os apóstolos, né? Chegando e colocando as mãos, impondo as mãos sobre as pessoas, né? Trazendo o Espírito Santo para elas, ele viu e disse: isso aqui eu vou ganhar muito dinheiro com isso, né? Se eu fizer isso. Então foi lá e ofereceu aos apóstolos dinheiro para poder, né, ter o poder. Só que ele não sabe, né, que ele não entendia, né, que para ter o poder de Jesus não é o dinheiro que compra, né? Então, o que é que o menino fala? Pedro diz: pereça junto com o seu dinheiro, porque você acreditou que podia comprar com dinheiro o dom de Deus. Não há para você parte ou lugar nisso, porque a sua consciência não é correta diante de Deus. Arrependa-se. Reze ao Senhor para que você seja perdoado. Né? Tire esse desejo do seu coração. Então, você vê, né? Muitas pessoas assim, às vezes via Jesus fazendo um milagre, uma coisa, aí achava que podia ser uma mágica, né, que ele fazia também, né? E que eles também podiam fazer a mesma coisa. E também, assim, essa parte tão linda aqui de Filipe e o eunuco, né? Eu acho muito linda essa parte, quando ele diz assim: você entende o que é que ele está falando? Aí ele diz: como é que eu vou entender se não tem quem fale? Olha aqui a missão. Lendo, né? Hein? Diga. Perguntou se ele entendia o que estava lendo, né? Exatamente. Aí ele disse: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, olha a missão da gente. Né? Está bem clara aqui, né? Então, vamos ver aqui. Pronto. Então, aqui fala sobre os sumários, né? Os sumários, aqui embaixo. No livrinho. Voltando para o livrinho. Porque o capítulo 8 fala aqui sobre Pedro, Simão, Mago e Filipe, né?
a ação do Espírito Santo que rompe as barreiras. Aí fala aqui nos sumários. Os sumários. Sumários são pequenos trechos, né? São pequenos resumos, assim. Então, o retrato das comunidades, que muitas vezes são utilizados para mostrar a perfeição da igreja nascente, são o que chamamos de sumário. Os especialistas assinaram vários desses sumários, sendo que 8 deles são universalmente destacados. Então, é importante para vocês, a gente fez a leitura, né? A gente fez a leitura. Então, é importante que a gente olhe esses sumários, certo? Sim. Então, aqui, ó. Aqui, no Atos 2, de 42 a 47, fala sobre a comunidade ideal. Então, esses sumários, eles foram colocados, certo? Um dos discípulos de Lucas, né? Eles, como se diz, é uma coisa verdadeira, né? É uma coisa verdadeira, mas como estava escrito, eles colocaram um resumozinho para, assim, mostrar como era a comunidade, como a comunidade estava unida, como a comunidade estava querendo fazer. Porque, às vezes, assim, contava a história, mas não, assim, não falava. Então, ele fez uns resumos daquelas coisas que estavam sendo faladas. Então, aqui a gente vai ver aqui 8 sumários, certo? Então, essa partezinha aqui, ó, de 42 a 47, né? Que diz aqui, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e na oração. Eram tantos os prodígios e sinais, porque a gente leu várias coisas, a gente viu muitos sinais, muitos milagres, não foi? Muitas coisas. Mas ele fez um resumo aqui para que a gente visse bem melhor o que estava acontecendo com a comunidade. Então, isso aqui é um sumário, do 42 até o 47. Então, ele diz, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimento e reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiu entre todos conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo e partiam o pão nas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Certo? Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Olha que resumo belo ele fez aqui da comunidade, né? Para que se visse melhor como era a comunidade. Certo? Isso aqui é um dos sumários. Depois a gente vai ver lá no 4 também um outro, que é de 32 a 35. Está aqui, a partilha comunitária. Aí diz aqui assim, a multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram os seus bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles eram estimados. De fato, entre eles não havia necessitados, pois aqueles que possuíam terra ou casa as vendiam. Levavam o valor das vendas e a colocavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um segundo a própria necessidade. Isso é um sumário, certo? Depois a gente vai ver outro,
12 a 16. Capítulo 5. Capítulo 5. Cadê aqui? De 12 a 16. Diz aqui, ó. A comunidade acolhe todos os excluídos. Então, diz assim. Pela mão dos apóstolos, eram realizados muitos sinais e prodígios entre o povo. E ficavam todos juntos ao pórtico de Salomão. Ninguém dos demais ousava juntar-se a ele, mas o povo os elogiava muito. E era cada vez maior o número dos que acreditavam no Senhor, juntando-se a eles homens e mulheres. Chegaram ao ponto de levar doentes para as praças, em esteiras e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, chegava a multidão levando doentes e os atormentados por espíritos impuros. E todos eram curados. Estão vendo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, então? Sim. Estou. Aí existe um outro, do capítulo 6, né? Novos ministérios. Aqui também é um sumário. 6, 7. Dizia aqui, ó. E a palavra do Senhor crescia, o número dos discípulos aumentava bastante em Jerusalém. Em Jerusalém, e grande número de sacerdotes obedecia à fé cristã. Pronto. Esse é um sumário. Eu até coloquei na minha Bíblia um Szinho, assim, onde eu achei interessante a gente, né? Botar um S, eu botei um S, assim, fiz um negocinho assim, e botei um S. Porque é importante, né? Quando a gente vai estar lendo assim, é importante a gente saber. Aí depois tem aqui no 9, no capítulo 9. O 9. 31, versículo. Pronto. Alguém encontrou? Alguém quer ler? 31. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela, caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pronto. Isso aqui, esses resumos, eles estão dando para a gente um vigor, né? Assim, para a gente ver melhor como a comunidade estava. Ele está dando, assim, mostrando. Porque ele via, ele estava lá, ele via o que acontecia. Então, ele resolveu fazer essa interferência aqui, certo? Pronto. Aí tem aqui também no 12, 24. No capítulo 12, 24. Ainda vai ler lá, né? Hein? Que a gente ainda vai ler, né? Isso daí. Nós vamos ler, mas a gente está vendo o sumário. A gente vai ver aqui. Do capítulo 12, 24, tem esse aqui. E a palavra de Deus crescia e se difundia. Depois de realizar seu ministério em Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram, levando consigo João, também chamado Marcos. João Marcos, né? Era João Marcos ele. Aí tem no 16, aqui no 16, capítulo 5. Versículo 5, bem pequenininho. Aqui tem assim, engajar novos apóstolos. Aí você lê tudinho. Aí no final... As igrejas se fortaleciam. Aí ele diz, e assim as igrejas se fortaleciam na fé e a cada dia cresciam em número. Pronto. É exatamente o resumo disso que está acima. Certo? Daquilo que foi dito. Né? Certo? E no 19, 20, também. A gente vai ver aqui no 19, versículo 20.
Cadê? O 20. É bem pequenininho também. Assim, com grande poder, a palavra do Senhor crescia e se firmava. Porque aqui ele estava falando das curas. As curas que confirmam o evangelho, né? Certo? Aí ele diz no final: assim, com grande poder, a palavra do Senhor crescia e se firmava. Pronto. Então, aqui diz assim. Vamos para o livrinho. Alguém quer ler? Porque, bem, eu acho que eu vou terminar até essa finalidade dos resumos. O restante a gente vai deixar para o outro dia, tá? Aqui no livrinho. Alguém quer ler essa partezinha? A resposta podia ser simplificada. Finalidade desses resumos. A resposta podia ser simplificada da seguinte forma: o texto original era uma sequência de atos e fatos, retratava o cotidiano das igrejas. Entretanto, não mostrava o crescimento volumoso de novos adeptos à nova seita. O cristianismo original era considerado uma seita, um pequeno grupo dentro do judaísmo. Assim, um possível discípulo de Lucas, para melhorar a obra do mestre, acrescentou esses pequenos textos para reafirmar, como que em um refrão, que a igreja estava no caminho certo, pois o número de fiéis crescia e se firmava cada vez mais. Então, e aqui? A gente vai terminar aqui, né? Já é 9h30, já está passando 1 minuto. E aí, no próximo encontro, a gente vai ver o Retrato da restante. igreja, né? E a gente vai ver esses discursos de Paulo, que é como a Deus estava falando, né? Que ela começou lá no início, que ela falou que era o querigma. Então, tem o querigma de Pedro, né? E tem o de Paulo, certo? A gente vai ver. Pronto. Vai ficar para o próximo encontro. Ok? E aí, como foi hoje? Como foi? Bernadette, quando falava aqui, um desses textos que nós estávamos lendo, que falou em Gamaliel, sim, foi quem, na hora que estavam querendo apedrejar e machucar os apóstolos, né? E que ele, assim, deu aquele alerta a toda a corte de que tivessem cuidado, que eles, se realmente eles fossem da parte de Deus, que eles seriam realmente muito prejudicados. E eu soube que foi me informaram que esse Gamaliel, ele foi professor de Paulo. De Paulo, ele disse que era muito inteligente e estudou um bom tempo com Gamaliel, o Paulo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí, assim, aí eu estava numa igreja, eu fui morar num local, assim, lá tinha uma igrejinha perto e eu ia lá, né? E aí eu cheguei lá na comunidade e comecei a ler a palavra de vida com o pessoal, a gente se juntava e lia a palavra, tudo. Aí o pessoal queria uma coisa, aí dizia, eu não vou pedir o padre não, que eu tenho medo do padre. Aí eu disse, mas vocês têm medo do padre? Como é que vocês têm medo do padre? Não sei o que, Bernardo, tu vai. Aí tudo que o povo queria pedir a mim, que eu ia lá, né? Aí eu ia lá e falava com o padre. Eu dizia, ele não é ruim não, menina, ele é ótimo, chego lá, ele é uma maravilha. Como é que vocês têm medo dele? Aí, mas todo mundo tinha medo dele. Aí, quando foi um dia, não sei como foi, aí eu conversando com ele, né? Aí ele olhou para mim e disse, Bernadette, você é como Gamaliel. Mas eu fiquei desconfiada, porque eu não sabia. Eu já tinha visto o nome de Gamaliel, mas não sabia quem era ele. Eu já tinha lido na Bíblia, né? Que às vezes a gente lê muitos nomes, mas a gente não tem a curiosidade de saber quem é aquela pessoa, né? Aí ele disse que eu era como Gamaliel. Eu disse, fiquei chateada. Será que ele está dizendo uma coisa? Me criticando? Ou está me criticando? Eu fiquei calada, não disse nada, sabe? Aí eu fui ler quem era Gamaliel. Ele era uma pessoa... É um grande doutor da lei. Ele teve o discernimento
de dizer, peraí, gente, vamos olhar, porque se for uma Cuidado. coisa de Deus, se for uma coisa de Deus, vai ficar para toda a vida. Mas se Isso. for do diabo lá, vai desaparecer no instante, né? Então, o que o padre disse para você foi um elogio, viu? Foi um elogio. Depois que eu fui ler... E comparou com Gamaliel. Eu fiquei assim, encabulada. Meu Deus, quem é Gamaliel? Isso faz um tempo, sabe? Aí eu vou saber quem é Gamaliel, porque eu preciso saber quem é esse homem. Pronto. Mas, assim, bom, eu gostei demais. Eu achei tão bom ler, sabe? É muito bom a gente ler. E, assim, é interessante porque a gente está lendo todos os... né, as minúciazinhas, assim. Que às vezes a gente lê e passa por cima, vê lá, não sei o quê, mas a gente nem vai ver o que é. Quando chega lá, um texto desse tamanho. Se você não lê, você perde aquilo que era, né? Bernadette, licença, eu estava vendo aqui esses sumários, todos esses citados aqui, até para, se nós pudermos, assim, transcrever isso numa agenda nossa, todas essas passagens, termina num resumo dos Atos dos Apóstolos, não é? Pelo menos até onde nós estamos lendo. Até onde nós estamos. Ele está aqui até o 19. Quase que uma sequência mesmo, cada capítulo desse. Agora, veja só, para você saber, você tem que ler o de cima. A parte de cima. Sim, sim. Porque quando ele termina, aí ele faz o... Certo? A que ele está se referindo. O resumo, viu? Certo. Então, graças a Deus, a gente teve mais um dia, não é? Mais uma etapa. Muito feliz com a perseverança de vocês, porque vocês estão perseverando. Agora estou sentindo falta dos maridos, eu não sei o que aconteceu com eles. O que foi, hein? Hein? Cadê? A menina saiu já. Como é o nome dela? Estão todos dormindo já. Valdineide. É Valdineide, quem mais? Valdileide. Valdileide, ela trouxe o marido dela e ele não apareceu mais. E Clara também, estou sentindo falta de Clara. Clara não veio eu hoje. Não, foi Roselange. Foi Roselange. Foi cadê Roselange? Aí ela não vai participar mais. Por quê? Ela está viajando para a Europa. Não, ela vai para o Canadá. Para o Canadá, vai para o Canadá. A partir do dia 21. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Graças a Deus, eu que recebi agora no telefone. Lúcia já saiu da mesa da operação, já abriu os olhos, já conversou. Está tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Fiquei tão feliz, está aqui o retratinho dela, suindo. Muito bom. Meu irmão mandou agora mesmo. Então, maravilha. Graças a Deus. Vamos fazer nossa oração. Quem quer fazer a oração final hoje? Eu só queria aproveitar esse momento, né, para que a gente pudesse também rezar por ela, né, e lembrar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, né, para com todos nós. Então, Lúcia é uma pessoa muito importante na nossa caminhada, né, e pedimos ao bom Deus que continue zelando por ela, que Nossa Senhora fique sempre ao seu lado, né, cuidando dela com muito carinho, porque ela é realmente uma pessoa muito ungida de Deus. Né, que Deus, a recuperação dela seja rápida e que ela volte logo para participar das coisas que ela mais gosta de fazer, né, na caminhada. Isso é verdade. Então, a gente reza um Pai Nosso em Ave Maria, né, colocando não somente ela, mas também todas as pessoas, né, a viagem de Rogelândia e todas as situações que cada um, né, certamente não deixa de não ter alguma coisinha que a gente precisa realmente, né. Olha, Inês, deixa eu dizer uma coisa.